circo chega sem aviso. Nenhum anúncio precede. Nenhum cartaz em postes ou outdoor. Nenhuma menção ou propaganda nos jornais locais. Ele simplesmente está lá, quando ontem não estava. Sob as tendas listradas de preto e branco, uma experiência única está prestes a ser revelada. Um banquete para os sentidos. Seja bem-vindo a Le Cirque de Rêve. Abre ao cair da noite e fecha ao amanhecer. Esse texto foi extraído do primeiro capítulo do livro O Circo da Noite, romance de estreia da autora Erin Morgenstern, e foram suficientes para me convencer a embarcar numa viagem ao final do século XIX e conhecer esse fantástico circo que a Erin trouxe pra gente nesse livro. O Circo da Noite conta a história de um circo, Le Cirque de Rêve, que é um circo totalmente diferente de qualquer concepção que você possa ter de o que é um circo. Além de todas essas peculiaridades no entorno desse circo, dele funcionar de uma forma completamente diferente de qualquer outro, ao invés de uma única tenda, dentro dele são várias tendas onde vários artistas se apresentam de formas peculiares, e assim, por mais que você ande nesse circo, você sempre tem novas coisas a descobrir, novas coisas a acontecer. É um circo literalmente encantador. Mas esse circo, na verdade, é o palco de uma disputa de dois mágicos que escolhem dois peões, duas pessoas para representá-los nessa disputa, que é, na verdade, uma disputa de habilidades. Esses personagens são Cília e Marco. A história do livro começa em 1873, mas ela não segue uma ordem cronológica, na verdade. Os capítulos, eles se alternam em momentos temporais diferentes dentro de uma mesma linha temporal. Então, assim, num capítulo você está lendo sobre o desenvolvimento do circo, sobre o desenvolvimento dos personagens, da disputa, e no capítulo seguinte você está lendo a história do Bailey, que é um personagem muito importante para o desenvolvimento do circo e para o futuro do circo. E logo depois você também tem um terceiro lapso temporal, que é a história dos irmãos Pop e Widget, que se passa num futuro próximo ao do desenvolvimento do circo, mas não exatamente no mesmo período. Então, assim, o leitor ele precisa ficar muito atento a isso quando ele está lendo o livro O Circo da Noite. Como é que você pode identificar? E esse é um detalhe muito importante se prestar atenção. No cabeçalho de cada capítulo há uma data e uma localização. Essa data e essa localização é que vai te colocar no momento temporal em que você está acompanhando a história do circo. E assim, vou falar para vocês, pode parecer um pouco estranho, até confuso no começo, mas quando você pega o ritmo, vai super tranquilo, o livro desenvolve muito bem, e eu acho que se a Erin não tivesse utilizado esse recurso, tivesse seguido a ordem cronológica dos fatos para poder desenvolver a história, eu acho que ela não teria sido tão interessante como ela ficou com esse desenvolvimento. Então eu achei assim super positivo ter colocado lapsos temporais diferentes intercalando os capítulos, que deixa a história muito mais gostosa e aguça muito a curiosidade do leitor poder saber o que vai acontecer mais à frente. Pessoalmente, eu considero a sinopse oficial que está aqui no verso do livro reveladora demais, na minha opinião. Existe uma informação nessa sinopse que eu acho que poderia ter sido suprimida, porque é algo que só vai acontecer lá na metade do livro, apesar de ser uma coisa que dá para você deduzir, considerando os personagens, o tipo de história, mas eu acho que poderiam ter evitado essa informação. Então eu quero esclarecer uma coisa assim muito importante sobre esse livro antes de mais nada, porque eu li muitas críticas, muita gente falando mal do livro, porque leu a sinopse e achou que ia encontrar uma coisa aqui dentro e encontrou outra. O personagem principal do livro O Circo da Noite é o Le Cirque de Rêve, que em português quer dizer o Circo dos Sonhos. E toda a história no entorno desse circo, os personagens, a disputa que acontece dentro desse circo, e os personagens externos que você vai conhecendo página a página, são na verdade o fio condutor da história. Então o circo, ele não é o plano de fundo da trama, ele é o personagem principal. Os personagens que a gente
que a gente conhece ao longo do livro são coadjuvantes dentro dessa história, que compõem o todo, compõem a história desse circo. Entendeu? Então, tenham isso em mente quando forem ler O Circo da Noite, para poder não se decepcionar. Sobre a narrativa da Erin nesse livro, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu fui pego de surpresa quando eu estava lendo ele e descobri que ele era narrado na terceira e também na segunda pessoa. O que isso quer dizer? Livros na segunda pessoa são livros que colocam o leitor, que se comunicam com o leitor ou colocam ele dentro da história. Eu nunca tinha me deparado com um livro que fizesse isso comigo, que interagisse comigo dessa forma. E no caso do livro da Erin, ele te coloca como um personagem dentro do circo. Em alguns capítulos assim bem curtinhos, normalmente são capítulos de uma página só, você é levado, conduzido por dentro do circo. Você é apresentado a atmosfera do circo, o cheiro do circo, um cheiro caramelado. Eu juro pra vocês que depois que eu passei por essas passagens do livro, né, que te apresentavam a ambientação dele, eu juro pra vocês que de vez em quando eu me pegava me sentindo vontade de comer doce, lendo o livro, exatamente por causa das descrições da Erin te colocando como personagem dentro do livro. Eu achei isso espetacular. E a outra parte, né, os capítulos que desenvolvem tanto o circo quanto os personagens são todos na terceira pessoa. O Circo da Noite não é um livro para ser devorado, é um livro para ser degustado, porque tem muitos detalhes, muita história sendo desenvolvida, e o leitor que é mais ansioso, aquele que gosta de ler em poucos dias, em poucas horas, pode encontrar uma certa dificuldade nessa leitura. É uma história para você ler devagar, para você aproveitar cada momento, até mesmo porque, eu vou falar para vocês, quando você chega no final do livro, você não quer que o livro acabe. E assim, nos meses que se passaram a minha leitura, eu ficava o tempo todo pensando nos seguidores do circo, que tem uma coisa muito interessante aqui na história, que o circo ele tem um fã-clube, né, que são os rêveurs, né, os sonhadores. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, rêveurs, mas eu acho que é isso. E ele se veste exatamente como eu estou vestido aqui, sabe? Uma roupa preta, uma roupa branca, ou mesclando os dois, ou até mesmo uma roupa cinza. Mas uma coisa muito importante nessa roupa, tem que ter um detalhe em vermelho, alguma coisa em vermelho, que é o que indica que você, na verdade, não faz parte do circo. Você é um seguidor dele, você é um fã dele. Então, quando o livro terminou, eu fiquei realmente me sentindo um rever no final do livro, e fiquei tentado a fazer uma coisa que acontece lá no final do livro, mas eu vou deixar para vocês descobrirem no momento certo. E antes de finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a capa do livro, que pessoalmente eu considero essa capa aqui uma das capas que melhor conseguem sintetizar uma história. E o detalhe que a gente tem aqui na capa é o circo na mão de uma pessoa. E se você quiser saber de quem é essa mão, só lendo o livro, porque eu não vou contar para vocês. Mas eu vou contar uma curiosidade antes de finalizar. Eu tinha dito que o nome do circo é Le Cirque de Rêve, o Circo dos Sonhos, né, traduzido. E o nome do livro é O Circo da Noite, que é uma tradução direta do nome original, The Night Circus. Mas o nome do livro faz referência, na verdade, ao horário de funcionamento do Le Cirque de Rêve, que ele abre ao cair da noite e fecha ao amanhecer. Então ele é um circo que só funciona à noite. Por isso, o Circo da Noite. Bom, o Circo da Noite foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Eu não tenho achado ele com facilidade nas livrarias nos dias de hoje, mas se der uma capinada, talvez num sebo, você consegue encontrar ele com facilidade, que eu já vi várias vezes, na verdade. Então, se você gostou aqui do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquela curtida para poder ajudar a gente, tá bom? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.